preparação do Palmeiras está intensa, igual a do Corinthians. Quem leva? Vamos tudo. 6 vitórias, 2 empates, melhor ataque ao lado do São Paulo, melhor defesa, líder geral do campeonato e único invicto. Uma postura de time que está defendendo o cinturão do Campeonato Paulista. Só que agora, minha gente, o papo é outro. Clássico, derby, Palmeiras e Corinthians. Minha senhora, a senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Dito isso, a preparação começou. Quem atuou por mais de 45 minutos fez aquele regenerativo. Os demais estiveram no gramado com os meninos do Sub-20. Mas, na verdade, podemos dizer que a preparação foi iniciada mesmo no jogo contra o Água Santa. Afinal, a formação estava mesclada. Marcos Rocha, Murilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Hendrick começaram no banco. Outros atletas considerados titulares foram substituídos no segundo tempo. Casos de Veiga, Dudu e Rony. Resumindo, todo o elenco está à disposição, tirando o goleiro reserva Marcelo Lomba, que fraturou um dos dedos da mão esquerda. O Fabinho começou o jogo em Diadema. É mais uma cria da academia que chegou ao grupo em definitivo este ano. E isso faz a diferença na hora de atuar com os caras do time principal. Sim, eu me sinto muito mais preparado, né? Depois dessa pré-temporada com a equipe profissional aqui, cada vez mais preparado, venho treinando, me dedicando cada vez mais nos treinos, para quando aparecer as oportunidades, aproveitar da melhor forma. Bom, na Neoquímica Arena, o time titular deve ser aqueles que todos já conhecem. Hendrick deve continuar na frente, mesmo sem ter feito gols em 2023. Não é mesmo, Abel? As pessoas dizem que eu sou arrogante quando digo que não quero responder às perguntas. Dá-me um abraço, desculpa lá. Brincadeira, professor. Mesmo assim, não podemos descartar alguma mudança na equipe até lá. O jogo será na quinta-feira e, caso isso aconteça, não será um problema, assim como não foi domingo. Nossa estrutura não varia muito. Agora eu acho que nós somos criativos o suficiente para perceber que há determinados momentos no jogo, como foi hoje, fizemos uma saída diferente em função do que o adversário estava a fazer. E enche-me de orgulho, como te disse, os jogadores olharem para aquilo que o jogo está a pedir e terem a capacidade de o entender e de o interpretar e pensar muitas vezes como treinadores dentro do próprio campo. Hoje e amanhã as coisas ainda serão definidas no lado alviverde, que venceu todos os jogos este ano atuando fora de casa. Isso, claro, é apenas mais um temperinho para esta partida e muitas vezes vale mais que qualquer campeonato. O clássico é sempre muito importante e a gente vai se preparar da melhor forma para aproveitar bem esse jogo aí e fazer um grande jogo, se Deus quiser. E após o dia de trabalho na academia, teve reunião na Federação Paulista. A convite do vice-presidente Mauro Silva, Luan e Gustavo Gomes representaram os jogadores do Palmeiras nesta ação que visa aproximar a entidade dos atletas. Eles levaram questões para serem debatidas e observadas para o crescimento do futebol do estado. Acho que essa troca de informações e de ideias é sempre bom, pensando no futebol como um todo. Nós estamos aqui por bem do futebol paulista, entende? Então acredito que se conversarmos, dialogarmos e dissermos para eles o que a gente acha que pode ser melhor e eles disserem para a gente, acho que as coisas são mais fáceis de fluir. Que legal, hein? Os dois lados motivados, esse clássico sendo tratado de uma maneira muito especial. Porque o Corinthians tem um bom time, o Palmeiras tem uma hegemonia e a melhor campanha do Paulistão, mas o Corinthians foi jogar no Morumbi contra o seu São Paulo e ganhou na casa do adversário. Agora o jogo é na Neoquímica Arena, tem tudo para ser um jogaço. Tomara que não seja aquela partida no meio-campo, truncada. Não acho que vai ser, não. O quê? Um jogo assim, não. Não, eu acho que eles vão pra cima. Vai ser um jogo bem movimentado, com grandes chances ou muitas chances de gols. Até pela mentalidade que o Palmeiras tem, até pelo que o Corinthians vem apresentando, principalmente quando joga em casa. Óbvio que o equilíbrio o Corinthians não conseguiu ainda, que é esse mesmo desempenho fora de casa. Se a gente lembrar agora recentemente do jogo contra o São Bernardo, por exemplo, o Corinthians jogou muito mal. Na minha opinião, até foi o pior jogo do Corinthians até esse momento. Agora, o clássico, as coisas se equivalem. A vontade, a disciplina,
o querer ganhar, e o Corinthians jogando em casa sempre é muito forte, muito competitivo. Só uma coisinha para finalizar por enquanto esse assunto. Se o Palmeiras entrar na vibe da Supercopa, um jogo de 7 gols, vai querer ir para cima. Vai querer jogar. E o Corinthians tem também qualidade para isso. Pode ser uma partida ofensiva. Trabalhando esse departamento médico de São Paulo. O Eduardo Afonso também com atualização toda hora, né? Tem esses 2 testes de hoje à tarde, Sim. então vamos ver se amanhã o Edu traz Pelo menos, né? Pra gente, claro. Bom, o Palmeiras já aparece aqui na nossa tela, o Vinícius Nicoletti também vai aparecer, porque tá aí o Michael, hein? Ih, olha lá o pessoal, ó. Tem fila, tem trânsito. Tá movimentado lá, hein, Mari? Quem que tá lá? Eu não sei, eu tava tentando reconhecer quem que era. Tudo bem, Nicolete? Atualiza pra gente o que você prometeu na nossa primeira hora, por favor. Tudo bem, Mari, Bruno, abraço para vocês novamente, fã de esportes, estamos aqui em frente ao CT, academia de futebol, os jogadores estão saindo, quem tá ali? É o Hendrick, ele fica do outro lado, porque é o pai dele que dirige, ele tem só 16 anos, ainda não tem carteira de motorista, e os torcedores vão ali, dão outra volta, mas vão mostrando carinho pro jovem atacante palmeirense, a revelação, o jogador mais jovem a fazer um gol pelo Palmeiras, vai deixando aqui a academia de futebol, os jogadores já estão deixando o treino depois da preparação para esse confronto contra o Corinthians, quinta-feira na Neoquímica Arena, o Palmeiras com o time completo vai levar exatamente essa dúvida, Hendrick ou o Giovani que vem entrando e jogando muito bem. O Palmeiras segue em busca de um atacante, a informação que a gente tem que está no radar o Michael. O Palmeiras tem interesse no atacante, porque o Palmeiras quer o quê? Um atacante que vai bem no confronto do 1 contra 1, né? É exatamente a característica do Michael, um atacante de lado de campo, um ponta, né? A moda antiga, que vai bem nesse 1 contra 1. Então, por isso o Palmeiras está interessado no Michael e tenta a contratação do atacante que já passou pelo Flamengo, está no Al Hilal dos Emirados Árabes. Mas a situação é complicada porque o Al Hilal tem dinheiro, então não precisa vender o jogador. O Michael tem interesse em retornar ao futebol brasileiro, mas o Al Hilal passa por o transfer ban. Então poderia vender o Michael e contratar outro jogador. Mas essa situação pendente, fica difícil liberar o Michael. O Palmeiras vai em busca mais desse atacante, isso a gente pode dizer, mais para a sequência da temporada, não exatamente para o Campeonato Paulista, para a disputa do Paulistão, onde o time faz a melhor campanha. Outro atacante que está no radar é o Luiz Araújo, jogador que começou no São Paulo, aqui do lado, está no Atlanta, passou pelo futebol francês, e o Palmeiras consultou valores do atacante, então teria que desembolsar aí cerca de 12 milhões de euros para contar com o Luiz Araújo, que foi contratado, tem ainda 3 anos de contrato com o Atlanta, vai ter que desembolsar uma grana para contratar esse atacante, se o Palmeiras quiser reforçar o time com quem vem de fora. Mas a gente pode dizer, como o Abel está buscando esse atacante que vai bem no 1 contra 1, que o Giovani já está pintando como opção, porque está entrando no time, foi titular a primeira vez contra o Água Santa e vai ganhando a confiança. Então é possível também que o Palmeiras até desista da contratação desse atacante, se o Giovani demonstrar aí uma maturidade, demonstrar que está pronto para ser titular do Palmeiras, se vai aguentar durante toda a temporada aí. Está entrando no time, ainda começando a se firmar, mas é uma opção que surge para o Palmeiras. A gente pode dizer que ele já é a primeira opção de mudança no ataque do Palmeiras. E os 3 atacantes ali titulares, Rony, Dudu e o Hendrick lá na frente, se precisa mudar, a primeira opção hoje é o Giovani, ficando até a dúvida se ele pode começar jogando como uma estratégia no clássico de quinta-feira contra o Corinthians. Então, essa é a situação do Palmeiras, ainda de olho no radar, buscando atacantes. Mas se o Giovani se desenvolver, pode ficar aí buscando mais um jogador para o meio campo, que o Palmeiras também busca um jogador para o lugar do Danilo, especialmente na posição de volante. Esse é o Palmeiras que se prepara para esse clássico, tentando aí manter a melhor campanha do Paulistão, meus amigos. Boa, Nicolete. Valeu, obrigada Nicolete. pelas informações. Inclusive, o Giovani já tem
time europeu de olho nele. Bora falar sobre o meio atacante Vieto, argentino de 29 anos de idade, que arrebentou no Mundial de Clubes e passou a ser alvo de especulações envolvendo o Palmeiras. Ouvi uma fonte do Verdão antes de contar sobre a resposta, só uma breve contextualizada. O Vieto tem contrato com o Al Hilal, o time do Michael, somente até junho. Já pode inclusive assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube. Salário dele na Arábia Saudita não é dos maiores. Entre as principais estrelas do clube, ele é aquele que menos recebe ao lado do Michael. Salário de R$1.100.000 por mês, livre de impostos. O nome do Vieto foi muito defendido por torcedores do Palmeiras que entendem que ele pode ser um substituto à altura para o Scarpa, e essa impressão se baseia muito pelo que ele fez no Mundial de Clubes, com direito a 1 gol no Flamengo e 2 gols na grande decisão contra o Real Madrid. Ouvi a minha fonte no Palmeiras, que respondeu sobre essa possibilidade da seguinte maneira, abre aspas, é só papo de rede social. O Palmeiras é um clube administrado de forma profissional. Não vai trazer um jogador só porque ele foi bem em uma competição. Fecha aspas. A pessoa foi taxativa. Vieto não faz parte dos planos do Palmeiras. Não há discussão interna, mesmo estando livre no mercado, uma operação relativamente simples, o Palmeiras nem vai entrar nessa parada. E você gostaria da contratação do Vieto? Você acha que ele seria uma peça importante? Atleta que surgiu no Racing da Argentina, já passou por Vila Real, Atlético de Madrid, Sevilha, Fulham, Sporting de Portugal, até chegar ao futebol saudita. Com o fim do Mundial de Clubes, o Palmeiras pode ter um caminho mais tranquilo para se acertar com seu primeiro reforço para a temporada de 2023. O atacante Michael, um dos destaques da equipe do Al Hilal, interessa ao Verdão. Um dos obstáculos impostos pela equipe saudita era o torneio internacional. A equipe não queria perder o jogador nas vésperas da competição, já que não poderia contratar peças de reposição devido a uma punição da FIFA. Segundo a apuração do Lance, o Palmeiras ainda não discutiu valores com a equipe da Arábia Saudita. A única conversa entre os clubes fez com que os brasileiros recuassem, mas não desistissem da contratação. O Al Hilal passou pelo Raja Casablanca, Flamengo, e foi derrotado na semifinal pelo Real Madrid, ficando com o vice-campeonato da Copa do Mundo de Clubes. Com o fim do Mundial, o segundo obstáculo imposto pelos sauditas se encerrou, o que pode fazer com que as conversas entre Palmeiras e Michael, que vê com bons olhos uma volta ao Brasil, retornem.